carregar a página. Tá agora? Paz do Senhor, meus queridos irmãos. É uma alegria, um prazer muito grande estar aqui nesta manhã junto com vocês. Hoje me foi dada a oportunidade de estar ministrando a lição DBD. Nós estamos nessa série de lições de temas livres e nada mais importante do que a gente falar sobre a nossa igreja. Me foi sugerido diversos temas, várias pessoas chegaram até me sugerindo. E nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, um momento que nós estamos, cada um, a sua maioria, quem não já voltou ao trabalho está em casa. E nesse momento, então, nós estamos tendo a oportunidade de ser igreja, mas de uma forma adaptada, digamos assim, à nossa realidade. E hoje a gente vai observar o significado de igreja, como Cristo via a igreja, e isso vai nos fazer crescer bastante. Vamos começar então. Peço aos irmãos que qualquer dúvida possam estar colocando aí no chat, possam estar podendo fazer essa interação aí conosco. Então vamos lá. Então, primeiro, gente, o significado da palavra igreja. Calma aí que deu um pequeno erro aqui. Agora foi. Então, vamos lá. Primeiro, o significado da palavra igreja. Igreja, como ela é usada como Jesus, na tradução do grego, como o termo eclésia. E o significado dessa palavra, segundo as traduções dos originais, ela vai significar assembleia, congregação, seria uma reunião de pessoas. E a passagem que mais reafirma esse significado é quando o próprio Cristo vai dizer, aí em Mateus capítulo 16 e 18, peço que os irmãos aí acompanhem, que diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Mateus 16, capítulo 16, versículo 18. Então, esse é uma das referências que o próprio Cristo se refere à igreja. E aí, essa referência está nesse termo eclésia. Tá? E o que era a eclésia? Então, primeiro eu fui pesquisar para entender um pouco mais sobre como funcionava essa eclésia. E aí, como funciona essa eclésia, como Cristo usa esse termo para denominar a igreja, para representar a igreja, vai entender um pouco do que Cristo pensava sobre o papel da igreja e o que nós precisamos fazer como igreja. Então, como funcionava a Eclésia Romana? A Eclésia Romana, ela funcionava com dois objetivos principais. Primeiro, Roma dominava através da força do seu exército, mas Roma, ela não dominava só apenas na força do exército. Roma dominava também os povos através da cultura, através da educação, através de vários aspectos da sociedade.
Então, cultura, religião, eles tinham essa eclésia. E o que significava essa eclésia romana? Como está aí no slide para vocês, quando o Império Romano ele atacava um local, uma fortaleza do inimigo, ele vencia, eles faziam o desfile da vitória. Então, iam os líderes ali, os cavalos, os seus comandantes, faziam aquele desfile e colocavam os inimigos amarrados para mostrar que eles tinham vencido, para mostrar força diante dos inimigos. E aí, após isso, o general, o comandante do exército, ia até um palanque e anunciava ao povo que agora o Império Romano estava comandando aquela cidade e que eles poderiam fortalecer, e que eles poderiam ser agora cidadãos romanos. Então, ele estabelecia para o povo uma oportunidade de fazer parte do Império Romano. E outra coisa que a Eclésia Romana servia, porque a Eclésia Romana tinha esse grupo de romanos que acabavam fazendo o quê? Eles começavam a se infiltrar em vários setores da sociedade. Então, você tinha a Eclésia Romana na educação, você tinha a Eclésia Romana entre os comerciantes, você tinha a Eclésia Romana em todos os setores da sociedade. Então, era um grupo de pessoas escolhidos pelo imperador para se infiltrar em diversos segmentos da sociedade, entre os comerciantes. Cortou? Caiu a transmissão? Ah, não acredito. Na hora que eu estava começando a... Estava se apresentando aí. Ah. Sério? Ih, então tem que voltar tudo, então. Meu Deus, tem que voltar tudo. Está finalizando apareceu uma mensagem No OBS parece que não dá pra mim, não. Aqui tá como se fosse normal. Aqui também pra mim tá como se fosse normal. Vem no grupo da igreja, pergunta se as pessoas estão conseguindo ter acesso. Estão vendo? Deixa eu ver aqui pelo meu. Oi. Caiu aqui pra gente. Tá dando pra ouvir. E caiu. Não caiu. Está baixo. Deve ser com as pessoas do som. Tá bom, gente, olha só. Vou tentar aqui falar mais alto para ter o entendimento dos irmãos e vou começar novamente. Os irmãos conseguem me ouvir melhor agora? Coloquem aí, por favor, para a gente ter uma ideia. O pastor aqui está me ajudando aqui. Só misericórdia. Vamos lá. Irmãos, por favor, em relação ao áudio, eu vou começar novamente para aí os irmãos terem entendimento. Não ficar nenhuma parte solta, né? Tá dando para ouvir melhor agora? Pessoal, som, tá todo mundo ouvindo? Som, deixa eu ver aqui pelo meu celular também, como é que tá. Meu Deus do céu.
ótimo agora. Melhorou o som. Ainda tá baixinho, tá ótimo. Coloca o microfone. Coloca o microfone. A gente não tem essa tecnologia aqui não. Vou tentar aproximar mais aqui. Botei no 100% aqui. Tentar aproximar mais o computador aqui da minha face aqui para ver se capta melhor o som, né? Vamos lá, gente. Como é que tá o som aí? Melhorando? Som. Tem que falar bem alto, né? Vamos lá. O som tá muito baixo ainda? Som. 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 Vamos lá, gente. Vou iniciar aí, tentar falar mais alto possível. Se os irmãos não conseguirem me ouvir, coloquem aí novamente no chat que nós vamos tentando melhorar aqui. Então, começando, para estar dando essa aula, eu peguei o significado de Cristo para a igreja, o que Cristo queria sobre a igreja, falava. E quando Cristo vai falar para Pedro, em Mateus 16, 18, vai dizer: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mateus 16, 18. Então, quando Pedro se refere à igreja nesse capítulo, ele usa o termo que vem do grego, que se chama eclésia. E a eclésia, no caso, algumas traduções para ela poderia ser assembleia de irmãos, congregação. A palavra ela tem esse sentido. E então, vamos lá. A eclésia seria a assembleia dos irmãos. E por que Cristo usa esse termo para estar falando sobre a igreja? É muito interessante. E aí eu fui pesquisar a respeito de como funcionava a Eclésia Romana, de como era essa organização que foi feita pelos romanos. Para quem não sabe, o Império Romano era o império dominante daquela época, na época que Jesus esteve sobre a terra. Então, era o Império Romano, ele tinha toda a influência na cultura, uma influência política. Era um grande império que dominava a maioria dos povos ali da região. Então, por isso que Roma tinha grande influência. E como é que funcionava a Eclésia Romana? Quando eles dominavam o território, quando eles conseguiam conquistar o território, eles faziam aquele grande desfile com o exército pela cidade, colocavam no final os inimigos ali amarrados que eles tinham prendido, e o general, ele começava a pregar as boas novas. O que são as boas novas? Ele subia no palanque e começava a falar para as pessoas, para a população, de que o Império Romano estava ali, dominando, e que agora aquelas pessoas teriam a oportunidade de estar agora vivendo e ser cidadãos romanos, e que eles estariam agora sendo protegidos pelo maior império do mundo. Então, a primeira tentativa de Roma, do exército romano, era tentar, no mínimo, conquistar a simpatia das pessoas, mostrar às pessoas de que agora eles estavam sendo dominados e tendo a oportunidade de virar cidadãos romanos. E como é que funcionava essa eclésia? Essa eclésia era um grupo de pessoas, geralmente escolhidos ali pelo imperador, pelo comandante, que eles se infiltravam em vários segmentos da sociedade. Por exemplo, entre os comerciantes havia membros da eclésia, por exemplo, os professores, aqueles que ensinavam, haviam membros da eclésia. Haviam membros na eclésia em vários setores da sociedade. E para quê? Para que, se caso houvesse alguma revolta, como houveram várias no período do Império Romano, eles pudessem ter os membros da eclésia iriam agir para tentar conter aquela revolta, para tentar minimizar aquela revolta. Então, os membros da eclésia, eles eram estrategicamente, eles tinham um papel fundamental na expansão do Império Romano,
Porque o Império Romano entendia que para que você dominasse um povo, para que você expandisse o império, não bastava apenas a força militar, apenas a força do exército. Você precisava também colocar pessoas em todos os segmentos da sociedade para que houvesse um domínio e uma expansão da cultura romana, que as pessoas começassem a ter acesso à cultura romana. Então, isso fazia com que você conseguisse dominar as pessoas não apenas na força, mas também no sentido intelectual do pensamento. E através das eclésias, o Império Romano conseguia cada vez mais, não só também da eclésia, mas também através do exército. Então, através do exército e da eclésia, dos membros da eclésia, o Império Romano conseguia cada vez mais se expandir em relação aos territórios que ele dominava. E no tempo de Cristo não foi diferente. É por isso que Cristo, quando ele vai falar de igreja, ele usa essa ideia de eclésia. Então, quando Jesus usa essa eclésia para se referir à igreja, qual é a imagem que Jesus usa? Em relação, quando ele usa essa questão de Pedro, não prevalecerá, o inferno não prevalecerá sobre a igreja, é no sentido da questão de expansão do reino. Então, Cristo está querendo dizer, Cristo está querendo colocar uma ideia, né, nesse versículo, quando ele usa de Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão, é no sentido de que essa eclésia de Cristo, essa igreja de Cristo, ela vai se expandir, a mensagem de Jesus vai se expandir, e o inferno, que seria o inimigo, não vai prevalecer. Então, a ideia de expansão, assim como um império, é claro que a ideia de Cristo não era dominação pela força, como o Império Romano também fazia, mas essa ideia de eclésia no sentido de a expansão da mensagem, através da expansão da mensagem, também a expansão do reino de Deus. Assim como o Império Romano conquistava os territórios, assim a igreja também iria expandir através do evangelho, trazendo almas, trazendo conversão para o reino de Deus. Então vamos lá, vamos continuar aqui. E a primeira questão, depois do significado de eclésia, eu separei para os irmãos a questão que é muito interessante, e que hoje muitas pessoas têm confundido nesse sentido, a questão de ser igreja é diferente de ir à igreja. E isso é muito importante a gente pensar. Por quê? Muitas pessoas entendem a igreja apenas como um local, mas a igreja somos nós. Isso tem, o pastor prega, as pessoas pregam, mas muitas vezes nós ainda temos isso dentro da nossa mente, do nosso coração, de que as pessoas, que a igreja, ela é o templo, não somos nós. E é uma ideia equivocada, é uma ideia errada. E por quê? Porque a própria Bíblia, ela vai definir muito bem claro o que é igreja, o corpo de Cristo. E esse corpo, ele é composto por pessoas. Então, nós somos a igreja. Então, nós vamos ao templo adorar ao Senhor. É importante nós estarmos no templo, porque aqui nós fortalecemos a comunhão entre os irmãos. Eu não estou aqui em nenhum momento querendo fazer discurso de desigrejado, tá, irmãos? Então, deixar bem claro isso aí. Eu reconheço a importância e o papel da congregação. E o templo, ele também tem esse papel de unir as pessoas num só lugar para adoração, mas em relação à igreja, somos nós. E aí isso fica bem claro em Colossenses 1:24. Eu queria estar lendo aqui para os irmãos, eu vou abrir aqui no meu celular, para a gente estarmos lendo. Colossenses 1:24, calma aí. Os irmãos, paciência, que aqui no celular só a misericórdia do Senhor. Ele abriu um versículo, é complicadinho. Calma aí, Colossenses 1:24. Então, aí a minha versão é da Nova Tradução da Linguagem de hoje.
que vai dizer assim: ora, eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que sofro no meu corpo, pela igreja, o corpo de Cristo está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. E agora aqui, assim anunciaremos a Cristo todas as pessoas, no versículo 28. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos a cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Então, como vocês estão percebendo, a gente percebe nesses versículos, Cristo traz a questão aqui da igreja como um corpo. E como nós sabemos, um corpo, ele é composto por vários membros, sendo Cristo o cabeça da igreja, ou seja, aquele que comanda, aquele que tem o papel de autoridade e tem o papel de liderança, de conduzir a igreja ao seu propósito. E o interessante que nós vamos observar também, que o propósito de Deus, Jesus, na nossa vida, através de sermos igreja, é tão importante que ele vai fazer uma comparação, o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, no versículo 23 ao 27, os irmãos que quiserem abrir comigo também, em Efésios, no capítulo 5, a partir do 23, perdão. Eu queria estar lendo a partir do 26. Vamos começar do 25 para não ficar também sem um contexto. Vai dizer: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando e a purificando com a sua palavra. Ele fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Então percebe que o apóstolo Paulo aqui faz uma comparação do amor de Deus, até falando a respeito de marido e mulher, dizendo que marido precisa amar a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja. Então percebe que o amor de Deus, o propósito de Deus com a igreja, serve como exemplo, como demonstração, o amor de Deus para a igreja, como o amor que o esposo deve ter pela sua esposa. Ou seja, seria o amor que leva ao respeito, o amor que leva a uma questão complexa, mas ao mesmo tempo a uma questão de que Cristo amou a igreja de uma forma incondicional e deu a sua vida por ela. Então, ou seja, esse amor capaz de dar a sua vida, esse amor incondicional é o amor que Cristo tem pela igreja e que Paulo usa essa comparação para dizer como o marido deve amar a sua esposa. Então, para os irmãos perceberem como que Cristo ama a igreja e tem um propósito para a igreja. Como nós lemos no versículo anterior de Colossenses, existe uma preocupação de que como somos chamados para ser igreja, de que há também, após a conversão, há também uma missão. Então, Cristo, quando chama a eclésia, voltando ao início da nossa aula, é para uma missão. Falar do amor de Deus. Trazer essa missão. E o apóstolo Paulo, nos versículos que nós fomos lendo aqui, ele deixa bem claro isso. Existe essa missão de ser igreja. O que acontece em muitas coisas é até um pouco clichê o que eu vou falar aqui, mas eu acho importante ser sempre ressaltado, é que muitas vezes, quando nós observamos a igreja e olhamos ela como templo apenas,
Nós esperamos sempre que a instituição faça a missão, de que o pastor faça, de que os líderes façam. E sim, o pastor precisa fazer, e sim, os líderes precisam fazer. Mas eles são apenas membros do corpo também. Não é dada a eles, somente a eles a missão, é dada a todos nós. E muitas vezes eu observo que muitas pessoas têm tratado a igreja apenas como templo, que vem aqui no templo, recebe a mensagem, louva a Deus e vai para casa. Quando o papel da igreja, como está dizendo aí, o apóstolo Paulo deixa bem claro, na sua carta aos Efésios, na sua carta aos Colossenses, é levar a missão da eclésia é a expansão do reino. Isso precisa ficar bem claro, essa é a missão da eclésia, é isso que Jesus trata quando ele usa esse termo eclésia, é a expansão do reino. Então, se eu não levo o amor de Deus ao meu próximo, se eu não consigo pregar, eu sei que nem todo mundo tem, às vezes, o dom da palavra, mas se eu não prego a Deus com a minha vida, com os meus atos, eu não estou sendo eclésia. Eu não estou sendo igreja. As pessoas têm tido uma visão muito limitada de igreja, apenas como uma igreja, como uma instituição, como um templo. Mas nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo compõe a igreja. Como o apóstolo Paulo vai dizer. Então, ser igreja é ter um papel ativo na expansão do reino de Deus. É ser essa eclésia. Se você não está tendo papel ativo nessa expansão, se nós não estamos tendo papel ativo nessa expansão, você pode pertencer a uma instituição, você pode pertencer a um grupo, porém você não está sendo, ou eu não estou sendo, a igreja. E isso é importante. A gente está colocando. E aí, uma das missões da igreja, ele nos chamou para ser família. Em Efésios 2,19, vai dizer isso. Queria que se os irmãos puderem estar abrindo comigo, aqui. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês, não judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce, que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Então percebe aqui que o apóstolo Paulo coloca a igreja aqui no contexto de família. E o que é a família? A família de Cristo é aquela que se preocupa, é aquela que procura saber o bem-estar dos nossos irmãos, procura saber o bem-estar dos outros da família, se preocupa. Quando um pai, por exemplo, um filho chega tarde em casa, o pai e a mãe começam a ligar, começam a querer saber. Então, todo pai, toda mãe procura entender e fazer de tudo para o bem-estar, para o melhor para os seus filhos. Ou um irmão, ou uma irmã, aquelas pessoas da família geralmente costumam buscar o bem-estar do seu familiar. E assim também, quando nós somos igreja, nós precisamos buscar o bem-estar dos nossos irmãos, buscar ajudar, buscar se preocupar. Não apenas nos reunirmos em dias de cultos, mas nos preocuparmos com o nosso corpo, com a nossa família, que é a nossa igreja. Nós somos a igreja, então a igreja precisa se preocupar com a igreja. Eu preciso me preocupar com outro membro do corpo de Cristo, que é o meu irmão. Então, essa comparação, quando o apóstolo Paulo usa de família, é a questão da preocupação, do carinho, do respeito. E quando nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, nós buscamos geralmente a família, aquelas pessoas mais próximas.
Então, assim também é a nossa família espiritual, colocando assim a igreja. Então, nós precisamos ter o sentimento pelos nossos irmãos como um sentimento de família, como um sentimento de cuidado, como um sentimento de buscar sempre o melhor para os nossos irmãos. Então, a primeira coisa que Deus nos chamou, quando nos chamou para ser igreja, Ele nos chamou para ser família. Então, a segunda coisa que Deus nos chamou para ser um só corpo, tá? Então, Ele nos chamou para ser um corpo. E nós sabemos que nem todo mundo é igual. Nós não somos iguais. Nem todo mundo é igual. Na verdade, ninguém é igual a ninguém, né? Me corrigindo aqui. Ninguém é igual a ninguém. Então, cada pessoa tem uma forma única de ser. Cada pessoa tem um talento, uma habilidade. E isso é maravilhoso, porque as formas diferentes, elas acabam completando o corpo. Elas acabam fazendo o corpo se expandir. Então, é importante você saber que mesmo o irmão sendo diferente de você, mesmo os nossos irmãos, cada um sendo diferente, eles são importantes para completar o corpo de Cristo. Então, não é porque nós somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, que essa pessoa que tem pensamento diferente, ela tem que ser afastada, excluída do corpo, não. Essa diferença faz essa pessoa ser importante para o corpo, faz essa pessoa poder contribuir de uma forma diferente para o corpo. Então, é sempre importante a gente saber que a igreja, nós como igreja só vamos conseguir progredir, ser essa eclésia que vai conquistar, se eu não for apenas um eu espiritualmente estiver bem, mas se meu irmão também espiritualmente estiver bem, se os membros do corpo, todos eles estiverem bem com Deus, espiritualmente buscando a presença de Deus. E é interessante que eu coloquei até aqui no slide, que para prevalecermos contra o inferno, se nos tornarmos uma super igreja, não um super homem ou uma super mulher. Ou seja, eu individualmente, se eu for igreja sozinho, eu não consigo sozinho, somente eu, prevalecer contra o inferno. Mas quando a igreja está reunida, quando a igreja ela está num só propósito, num só desejo, eu consigo, essa super igreja faz com que prevaleça contra o inferno. Então, eu sozinho não vou conseguir prevalecer, somente eu com as forças do inferno, mas a igreja junta, a eclésia junta, ela faz o reino se expandir. Então, outra questão importante é: a igreja é um templo, uma morada, uma habitação para o Espírito Santo. Como nós dizemos aqui, o Espírito Santo, ele habita em nós. E aí, em Efésios, capítulo 2, versículo 20, a gente pode ver isso. Vocês são como um edifício, estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental neste edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa aonde Deus vive por meio do seu Espírito. Ou seja, nós somos um edifício, uma casa que está sendo construída para a habitação do Espírito Santo. Então, nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos essa morada que está sendo construída. Mas é importante nós sermos construídos juntos, cada pedra fazendo o seu papel. E aí o Espírito Santo vai agindo na vida de cada um, de cada pessoa,
E cada pessoa sendo usada pelo Espírito Santo faz com que a igreja, que somos nós, consiga combater, consiga prevalecer sobre as forças do inimigo, as forças do inferno. Terceiro ponto de sermos igreja é coloca-se cada pedra em seu lugar, ache seu lugar no seu templo e ajude as pessoas a se encontrarem. Ou seja, muitas pessoas às vezes têm dificuldade em entender qual é o meu ministério, qual é aquilo, o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que eu faça para estar ajudando, para estar falando do seu amor. Então, é importante que a gente entenda que cada pessoa tem o seu propósito, tem a sua missão dada por Deus. Um vai ser usado através da palavra, outro vai ser usado através do louvor, da dança, do teatro, enfim, Deus usa de diferentes formas. Mas aí você pode me dizer que, por exemplo, quem não tem talento para nenhuma dessas áreas? Existe algo que Deus ele vai utilizar a todas as pessoas, que é através do testemunho. E existe outra coisa também que é importante, e que em algum momento da nossa vida, Deus ele vai nos direcionar, porque é Ele que constrói esse edifício, é Ele que mantém esse edifício firme. Então é importante que você que já tem um ministério dentro da igreja, possa ser como alguém que vai discipular, possa ser como alguém que vai orientar essas pessoas para colocar cada pedra no seu lugar, sendo essas pedras que formam esse edifício que nós lemos aqui no livro de Efésios. Você que já tem um ministério possa ser alguém que vai discipular, e você que ainda não encontrou o seu ministério, que você ainda não encontrou alguma coisa que você ainda não entende o que Deus quer que você faça para o reino dele, existem coisas que a missão ela foi dada. Pregar o evangelho, amar ao próximo como a ti mesmo. Essas questões básicas, buscar ser um bom cidadão, buscar ser uma pessoa honesta, digna. Isso são missões, isso são valores, não somente valores morais, mas valores bíblicos, porque muito da moral que nós temos hoje são baseadas em princípios bíblicos. Então, entenda que Deus coloca cada pedra em seu lugar. Então, você não precisa ficar ansioso. O que eu preciso fazer? Deus ele vai direcionar, Deus ele direciona as pessoas, coloca cada pedra no seu lugar, porque o objetivo final sempre vai ser a expansão da eclésia. Então, cada pedra vai ficar no seu lugar. E Deus ele vai usar pessoas, ou mesmo a própria palavra, para direcionar você, sendo uma pedra, em qual lugar do edifício ele quer que você seja usado. Então, mas o importante é que você busque em Deus e qual parte do edifício, sendo esse edifício conjunto de pedras, essas pedras formando a eclésia, o corpo, tudo isso que nós temos falado, e qual parte do edifício Deus quer que você atue? Em qual parte do edifício Deus quer que você atue como igreja? Sendo parte desse corpo, parte dessa eclésia, parte dessa igreja. Qual parte? Então, importante também em ser igreja é você entender e buscar, principalmente, em qual lugar desse edifício Deus quer que você atue. E essa parte da aula, eu separei para vocês exemplos positivos e negativos da igreja primitiva. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós olhamos muitas vezes só para os exemplos positivos. E nós temos muita coisa positiva da igreja primitiva que nós podemos olhar para a Bíblia e perceber aquilo que precisamos fazer para sermos uma boa igreja. Entretanto, também existem exemplos
negativos que aconteceram na igreja primitiva e que acontecem até hoje e que às vezes impede a igreja de progredir, impede essa eclésia de se expandir cada vez mais. Então, a primeira coisa na igreja que era um exemplo super positivo era o amor ao próximo e a comunhão. E aí, no versículo que está no slide aí, fala: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Então, uma primeira característica positiva que nós podemos usar como exemplo para a nossa vida e que existia na igreja primitiva era o amor ao próximo e a comunhão. Então, como diz no versículo de Atos, no capítulo 2, 46 e 47, versículos, fala que eles tinham o prazer de ter a refeição, e a refeição era um ato de comunhão também. Não é apenas você comer. É por isso que tinha uma coisa que a minha mãe brigava muito comigo, agora vai para um momento especial, ela sempre brigava comigo: Fernando, comer na mesa. Mas não era simplesmente para que eu deixasse o sofá e fosse comer na mesa, mas é porque a mesa, as pessoas reunidas na mesa ali, tinha simbolizava também a comunhão entre família. A gente conversava, a gente ria, brincava juntos. Então, o ato de comer junto não é apenas a questão da refeição, mas é um ato de comunhão, é você se reunir ali num propósito. Então, o ato que eles tinham de perseverar, de tomar suas refeições com alegria, também era um ato ali de você reunir as pessoas num propósito da comunhão. Então, outra coisa também, a questão de você repartir o pão, ou seja, você se preocupar com as necessidades do seu irmão. Então, o amor ao próximo, amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu tiver esse sentimento no meu coração, eu não vou estar feliz, eu não vou estar plenamente satisfeito, plenamente alegre, se o meu irmão estiver passando alguma necessidade. O pastor sempre tem frisado em relação, por exemplo, à campanha do quilo, em relação a como que nós, nesse momento de pandemia, se faz ainda mais presente a necessidade que nós temos de garantir que as pessoas tenham o seu alimento, tenham o pão de cada dia. E será que isso tem sido a preocupação do meu coração, de buscar esse amor ao próximo? Será que eu tenho me preocupado com o bem-estar do meu irmão, com os outros membros dessa eclésia? Será que isso tem sido dessas minhas preocupações? Então, esse é um dos grandes exemplos positivos da igreja primitiva, era essa preocupação. Você vai observar em diversas passagens bíblicas pessoas que vendiam até mesmo as suas propriedades, que vendiam suas propriedades e depositavam ali o dinheiro ali aos pés dos apóstolos, para que esse dinheiro fosse distribuído, para que esse dinheiro ajudasse as pessoas, ajudassem também os apóstolos ali nas suas viagens, para que eles pudessem pregar a palavra de Deus. Então, essa igreja primitiva era uma igreja que tinha o amor ao próximo como uma das suas principais ações. Então, se nós queremos pegar algo de positivo da igreja primitiva, precisamos nos preocupar mais com os nossos irmãos, e não apenas com nós mesmos. E algo interessante também que a gente pode pensar contavam com a simpatia de todo o povo. Ou seja, aqueles atos, aquelas atitudes que eles tinham, fazia com que o povo, com que as pessoas olhassem e sentissem simpatia, ou seja, sentissem que aquilo era algo positivo. Então, o evangelho, ele também começou a ter uma abertura maior, porque as pessoas olhavam aquelas atitudes e se sentiam simpáticas aquilo, criava nas pessoas um sentimento de empatia, um sentimento
de que aquilo dali também era algo importante, era algo bom que estava sendo feito. Então, a igreja começou a ser observada pela comunidade, pelas pessoas em torno, como um grupo de pessoas que fazia algo positivo. E nós, como igreja, como uma comunidade, como nós temos sido observados pelas pessoas do entorno, como um lugar de referência, como um lugar de amor ao próximo, ou apenas como um grupo de pessoas que tem se reunido para louvar ao Senhor. É isso que precisamos pensar e aprender com a igreja primitiva. Vou acelerar mais um pouquinho aqui, irmãos, para a gente não passar, gente. Não sei se a gente já passou do tempo, mas vamos lá. Uma segunda característica da igreja primitiva era a constante oração. Então, não tem como a igreja, a eclésia, ela prevalecer contra o inferno se não for a base de oração. Então, em Atos, no livro de Atos, capítulo 1, 13 e 14, eu não estou lendo mais tantos os versículos assim, irmãos, mas para a gente estar ganhando um pouco de tempo, mas todas as referências estão aí, os irmãos podem abrir em casa, e qualquer dúvida que os irmãos tiverem também pode me procurar, não tem problema nenhum. E também essa aula está toda em slide, os irmãos que quiserem também, podem me pedir depois que eu posso disponibilizar os slides também, sem problema nenhum. E em Atos 13 e 14, vai falar sobre a história de Pedro, Tiago, Tomé, Bartolomeu, e fala antes, ali naquele momento da descida de Pentecostes ali, e essa passagem fala que todos eles perseveravam em oração. E aí vai citar Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos, oração, súplicas. Ou seja, havia, desde o início da igreja, uma preocupação na perseverança em oração. Então, essa é uma característica extremamente importante da igreja primitiva, que nós precisamos resgatar cada vez mais para que essa eclésia possa prevalecer. É perseverança em oração. É uma constante oração. Nós vamos observar também, quando Pedro e João foram presos, houve reuniões de oração. Eles oraram pela vida dos apóstolos até que eles foram soltos. Então, nós vamos ver em diversas passagens, principalmente no livro de Atos, diversas passagens que a igreja estava em oração e Deus agiu, e Deus fez com que a obra do inferno fosse destruída. Então, se nós queremos avançar como eclésia, precisamos ter uma vida de constante oração. Então, uma característica que podemos aprender com a igreja primitiva é a constante oração. Outra característica muito importante é o ensino da palavra. E aí, em Tito, capítulo 2, e aí esse eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Tito, capítulo 2. E aí no versículo 1, você vai perceber aqui, junto comigo. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a ser moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e aos filhos, a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também aos homens mais jovens a serem prudentes. Vocês mesmos devem ser em tudo um exemplo de boa conduta. Então, você percebe aqui, eu não vou estar lendo mais o capítulo para a gente não se estender, mas você percebe aqui no livro de Tito, várias orientações em relação ao ensino, o que deveria ser ensinado às mulheres,
aos jovens, aos idosos. Ou seja, a preocupação do apóstolo Paulo de que o ensino fosse uma característica da igreja, para que os mais velhos ensinassem os mais jovens e que essa igreja ela tivesse uma doutrina guardada no seu coração e que esses ensinamentos fossem bem claros e bem presentes no meio da igreja. Então, um ministério muito importante é o ministério do ensino. Então, quando você ensina a palavra ao seu filho, ao seu vizinho, ao seu parente ou qualquer pessoa, seja do seu trabalho, do seu convívio, de forma geral, você está exercendo o seu papel como igreja e você está utilizando o ensino da palavra, que era uma característica da igreja primitiva. Então, hoje muitas pessoas têm negligenciado, têm colocado o ensino da palavra como uma coisa que já não é mais tão necessária, muito por ter as redes sociais, às vezes a internet. Ah, não preciso ensinar porque ele já sabe, tem internet, tem Facebook, tem YouTube, tem isso, aquilo. Mas o ensino da palavra, o você falar ao próximo, é essencial ainda para a expansão da eclésia. Então, a expansão da eclésia, a expansão da igreja, ela também foi importante. E um dos exemplos que a gente pode pegar da igreja primitiva de positivo é o ensino da palavra. Então, aqui no livro de Tito, você vai ver várias recomendações para de diferentes grupos em relação ao ensino. Então, nós temos o papel de ensinar as pessoas das Escrituras, da palavra de Deus. E agora nós vamos começar a falar dos exemplos negativos do que a igreja primitiva, do que aconteceu na igreja primitiva e que acontece também na igreja atual e que faz com que a eclésia, a igreja, muitas das vezes tenha uma limitação no seu crescimento em algumas áreas. Então, vamos lá. A primeira questão aqui é o problema da divisão na igreja. Então, nós vamos ver isso na igreja de Coríntios. Então, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, vai dizer: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado da família de Cloe que há contendas entre vós. Então, você percebe que havia uma preocupação do apóstolo Paulo em escrever a carta à igreja, porque havia chegado até ele que havia contendas, que havia ali divisões entre o povo da igreja de Coríntios. E o apóstolo Paulo sabia o quanto isso ia atrapalhar. E aí ele vai dizer, quero dizer com isso, a cada um de vós que havia ali, se você for ler o primeiro capítulo de Coríntios, você vai observar, vai estar, um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e o apóstolo Paulo vai falando no versículo 12, quero dizer com isso que cada um de vós que diz, eu sou de Paulo, como de Apolo, de Cefas, e eu de Cristo. Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais credes, e conforme que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem é o que planta, é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, aqui, havia na igreja de Coríntios uma divisão. Uns diziam, sou de Paulo, sou de Apolo. Então, havia ali uma disputa de liderança, uma disputa de um querendo ser maior que o outro. A gente pode avaliar, colocar também um pouco de egocentrismo, um pouco de querer de se engrandecer. E isso é um grande problema, porque quando o egocentrismo entra dentro da igreja, um querer ser maior que o outro, um querer colocar pessoas como super, como se fossem, entre aspas, artistas, pessoas acima do bem e do mal, isso é perigoso dentro da igreja, porque isso causa divisão, e o apóstolo Paulo vem combatendo isso aqui
na carta de Coríntios, dizendo que o principal era ser de Cristo, que Cristo era o centro, que Cristo precisava ser o ponto de unidade da igreja. Então, quando pessoas querem se engrandecer, quando pessoas deixam o egocentrismo entrar no coração, quando as pessoas começam a deixar o ego querer tomar o lugar de Cristo dentro da igreja, gera divisão. Então, um exemplo negativo da igreja de Coríntios era o egocentrismo, eram as divisões. Então, se nós queremos que a igreja, a eclésia, tenha o seu crescimento, precisamos deixar o egocentrismo de lado e precisamos buscar um só alvo, que é Cristo Jesus. Se eu deixar a soberba, se eu deixar o egocentrismo entrar no meu coração, e de eu querer me engrandecer, de eu querer a glória, parte da glória para mim, eu não posso. Eu preciso entender que o alvo é Cristo e que não pode haver divisão dentro da igreja, porque a divisão dentro da igreja vai gerar apenas um impedimento do seu crescimento. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que coloca um alvo. Deus é que dá o crescimento. Então, não sou eu, não é o pastor, não é qualquer membro desse corpo. É Deus que dá o crescimento. Então, se é Deus que dá o crescimento, não existe, não há espaço quando eu quero o crescimento da igreja, não há espaço para o egocentrismo, não há espaço para engrandecimento próprio. Então, o primeiro era a divisão dentro da igreja. Esse é o exemplo negativo da igreja de Coríntios. Segundo, lá em Colossenses, você tem a questão do julgamento. Então, havia dentro da igreja um julgamento muito grande, porque você tinha muitos judeus e não só judeus, mas pessoas de outras religiões que estavam se convertendo, e muitos queriam ali trazer os seus costumes, principalmente os judeus, para o evangelho, e julgavam outras pessoas por não fazer as práticas judaicas. Então, eles queriam adaptar partes do judaísmo dentro do evangelho. E o apóstolo Paulo vai combater isso porque eles julgavam muitos pelo comer, pelo beber. Então, julgavam pelas festas de sábado, lua nova, que eram festas ali tradicionais do judaísmo. E aí o apóstolo Paulo vai combater isso. Por quê? Na igreja, a gente precisa ter essa consciência que vão haver pensamentos diferentes. E isso é extremamente normal. Todo ser humano tem a capacidade de pensar e diferentes pensamentos vão acontecer dentro da igreja. Mas o problema não é o diferente pensamento. Quando é claro, esse pensamento não é um pensamento fora da palavra de Deus. Mas diferentes pensamentos não é o problema. O problema é quando esse diferente pensamento traz uma divisão dentro da igreja e quando esse diferente pensamento me faz julgar o meu irmão. Então, eu posso pensar diferente do meu irmão, mas eu preciso ter a questão sempre da unidade. O que me une com o meu irmão? É Cristo. Então, eu preciso, dentro daquilo que eu discordo do meu irmão, eu preciso conversar com ele e preciso chegar a um senso dentro da minha unidade, dentro daquilo que eu tenho como unidade, que é o quê? É Cristo. Então, dentro dessa unidade, a unidade que é Cristo, precisa unir todos num só propósito, mesmo com pensamentos diferentes. Eu vou pensar diferente do pastor, ele vai pensar diferente de mim, que vai pensar diferente de todos os irmãos. Entretanto, esses diferentes pensamentos não podem nos fazer desviar do propósito, do alvo, que é Cristo. Então, o que acontece é que um dos problemas que estava acontecendo na igreja de Colossenses, a gente poderia citar aqui problemas em relação a falsos mestres, falsos profetas que estavam ali presentes, buscando corromper, buscando colocar
buscando querer tirar o povo da doutrina que havia sido ensinado pelos apóstolos. E muitas pessoas na igreja queriam julgar as outras por práticas religiosas. Você vai ver pessoas querer julgar por comer carne sacrificada, por não comer. Havia essa questão de julgamento dentro da igreja. E o que mais acontece, um dos grandes problemas da igreja primitiva e da igreja atual é esse julgamento. É eu me sentir superior ao meu irmão ao ponto de eu querer julgar, ao ponto de eu querer avaliar a atitude dele. Quando nós precisamos orientar os nossos irmãos, precisamos compreendê-lo e orientá-lo a buscar em Deus o conserto, quando nós achamos que existe algo nele que está fora dos princípios. Então, eu não posso julgar o meu irmão de acordo com aquilo que apenas eu penso, os meus pensamentos. Eu tenho que alertar o meu irmão, eu posso admoestá-lo, se isso for algo que seja contra os princípios da palavra de Deus. E na igreja de Coríntios estava acontecendo, Colossenses estava acontecendo julgamentos de acordo com práticas religiosas que não eram as práticas da palavra de Deus. Então, nós vamos ver, por exemplo, aí, ninguém julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, por exemplo. Sábados, no caso, se referindo a uma tradição judaica. No sábado era o dia, pela tradição judaica, que o judeu tinha que descansar. Então, nós vamos ver isso lá no Velho Testamento. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que ninguém vos domine a seu bel prazer, com o pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo em coisas que não viu, estando em debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, ou seja, a Cristo, cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo vai alertando para que a igreja não fosse dominada pelos prazeres da carne e que nem fossem julgados pela compreensão carnal, que não fossem julgados pela compreensão carnal. Então, nós precisamos tomar cuidado com o julgamento que acontecia na igreja primitiva e que acontece até hoje. E julgarmos a atitude dos irmãos de acordo com aquilo que pensamos diferente. Mas não significa que aquele irmão está ferindo os princípios da palavra de Deus. É claro que cada caso é um caso, irmão. É claro que se, por exemplo, o irmão está adulterando, é um caso que não é uma diferença de pensamento, é um pecado. E qual é o meu procedimento quanto a isso, como igreja? É o alertá-lo, é eu conversar, não buscar olhar o irmão como um olhar de superioridade porque ele pecou. Então nós temos que tomar cuidado para que esse tipo de julgamento que acontecia na igreja passada, na igreja primitiva, que acontece nos dias atuais, não afastem pessoas do corpo e não impeçam o reino de crescer. Então, irmãos, é isso. Essa foi a nossa aula. Tentei resumir um pouco em relação ao papel da igreja, buscarmos a unidade, o que podemos aprender de positivo e negativo na igreja. É claro que tem muito mais exemplos, tanto positivos quanto negativos da igreja, e que possamos olhar para as Escrituras, olhar para a igreja primitiva, aprender com os acertos e os erros, e que essa eclésia e que o reino de Deus possa ser cada vez mais expandido, possa cada vez mais ter expansão, porque esse é o nosso propósito na Terra. Bem, irmãos, peço desculpas aí se houve algum erro na minha linguagem, peço desculpas aí por qualquer erro que possa ter acontecido. Tivemos aqui uns ajustes aqui, pastor me ajudando, em relação
aos programas aqui. Tive um problema também na minha internet, tive que vir para a igreja. Então, agradeço ao pastor aí pela disponibilidade de ter aberto a igreja, para estarmos podendo estar fazendo a aula. Agradeço ao presbítero Eduardo também pela oportunidade. E agradeço os irmãos que estiveram conosco aqui assistindo. Qualquer dúvida, os irmãos podem me procurar. Fiquem com Deus e um abraço a todos.